Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." O Evangelho de hoje nos apresenta a história da vocação de Mateus, um publicano, isto é, um cobrador de impostos, a quem Jesus chama em meio ao seu trabalho diário, sentado no coletor de impostos. Jesus dirá isso claramente e diz a ti hoje: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não tenhas medo de te aproximar dele, de te deixar chamar e alcançar por ele, apesar de tuas fraquezas e pecados. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, para entender a natureza marcante da vocação de Mateus, convém explicar o que era um publicano na época de Jesus. Publicanos eram cobradores de impostos. Eles cobravam impostos de seus compatriotas judeus para entregá-los ao Império Romano, que havia invadido aquela terra e os oprimia. Portanto, os publicanos eram tidos na pior das hipóteses. Eram cobradores dos opressores e, ao mesmo tempo, abusadores e ladrões inescrupulosos. Os impostos eram enormes, e podemos imaginar que muitas famílias pobres ficavam sem nada depois de pagar aqueles impostos ou eram expropriadas do pouco que tinham. Mas Jesus não tem medo do pecado nem dos pecadores. E é por isso que ele chama Mateus. Ele pode ter muito dinheiro, mas carecia de amor incondicional, de amizades verdadeiras e daquela graça e ternura que só o Filho de Deus pode dar. O texto de hoje nos diz que Jesus simplesmente lhe disse: "Segue-me." Mateus não questionou nada. O Evangelho nos diz que ele levantou-se e seguiu Jesus. Mateus deve ter sentido um gosto de eternidade no olhar, no sorriso e nas palavras de Jesus. Hoje, Jesus também passa ao teu lado, e em meio ao teu estresse, à tua correria, à tua preguiça, à tua apatia e ao teu pecado, ele te diz: "Segue-me." Estás disposto a acolher o Senhor e segui-lo de perto? Em segundo lugar, o Evangelho nos diz que Jesus não chamou Mateus apenas para segui-lo, como alguém que faz algo anedótico ou distante. Não, diz-nos que Jesus foi à casa de Mateus e sentou-se à mesa com ele. Jesus entra em profunda comunhão com Mateus, dialoga com ele, passa tempo com ele, conversa com ele, escuta-o, estabelece uma relação de amizade com ele. E os fariseus, que se consideravam puros e melhores que os outros, não podiam tolerar isso. Eles pensavam: ele entrou na casa de um pecador, está comendo com um pecador, associa-se a pessoas indesejáveis. Os judeus, de fato, pensavam que deixar-se tocar pelos pecadores ou comer com eles era compartilhar seu pecado e sua impureza. Mas Jesus não tem medo da crítica e do que as pessoas vão dizer. Acima de tudo, ele quer curar e se aproximar dos mais necessitados. Ele diz isso claramente hoje: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes.
Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio para curar os doentes, para trazer esperança, para abrir horizontes. Pare um instante. Diga a Jesus que tu queres que Ele entre na tua casa, no teu coração. Mesmo que haja dúvidas, fraquezas, mesmo que tu o sintas pequeno e frágil. Sinta-o aproximar-se de ti, te olhar com amor, estabelecer uma relação de amizade contigo e curar as tuas fraquezas. Em terceiro lugar, Jesus cita o profeta Oséias hoje e lembra aos fariseus na casa do publicano Mateus: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Jesus se concentra na misericórdia. Os fariseus se desgastavam no cumprimento das regras e na oferta de sacrifícios a Deus. Bem, Jesus os lembra que veio para acolher, para salvar o que estava perdido, para trazer para perto aqueles que estavam longe, e para fazê-lo com compaixão, com misericórdia, com ternura e amor. E que o sacrifício agradável a Deus é um coração compassivo e misericordioso. Às vezes, nós nos consideramos bons, como aqueles fariseus, muito propensos a julgar os outros, considerando-os pecadores e piores do que nós. Hoje Jesus nos diz: quero misericórdia, quero misericórdia. Perguntas-te: és misericordioso com teus irmãos e irmãs, especialmente com aqueles que podem parecer mais pecadores para ti? Que este Evangelho te leve a reconhecer Jesus entrando em tua casa, aproximando-se de ti mesmo, na tua fraqueza, e que aprendas dele que o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é a misericórdia e a compaixão. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.